Bem-vindos de volta, irmãos. Nós estamos aqui reunidos para essa mesa redonda com Franklin Ferreira, Aender Borba, Gilson Santos e também com Ed Welch, diretamente lá dos Estados Unidos. Quero agradecer a presença de todos vocês. Obrigado pela disponibilidade de vocês de servirem a Igreja Brasileira e também aqui através do Ministério Fiel, né? Através da Fiel. Muito obrigado. Ed, quero agradecer a mensagem que você gravou para nós. Foi uma bênção, fomos muito edificados pela sua mensagem. Muito obrigado. Eu quero começar fazendo uma pergunta justamente para o Ed Welch e pedir também que os irmãos depois acrescentem as suas considerações. Uma pessoa mandou a seguinte pergunta aqui. Eu ajudo numa clínica de recuperação para dependentes químicos. Como conseguir um relacionamento com pessoas tão manipuladoras? De acordo com a perspectiva dessa pessoa que pergunta aqui, são pessoas manipuladoras. E como devo começar um aconselhamento com pessoas nesse estado? You will be manipulated. And the nice thing is you don't have to have extra special knowledge to be able to catch them. Só um minuto, por favor. Nós perdemos um pouquinho no sinal. Pedi para ele repetir o começo da frase que nós perdemos aqui, que nós perdemos o som dele aqui. Yes, one of the nice things about Scripture is that we don't have to have extra insight in order to use Scripture. We can be like a child. In other words, can you hear me, by the way? Yes. Okay. We don't have to have extra special insight that is beyond our normal abilities. So with somebody who struggles with an addiction, we anticipate that they probably will lie to us and manipulate us. And what do? We love them as well as we can. And then when they manipulate us... Oh, I'm sorry. Desculpa, vamos traduzindo aqui para os irmãos, né? O que ele está dizendo. Que uma das grandes maravilhas das Escrituras é que nós não precisamos de um conhecimento muito elevado ou de insights especiais para entendermos as Escrituras e ajudar pessoas. Então, quando nós lidamos com esse tipo de pessoas que estão na situação de dependência, o que nós podemos esperar dessas pessoas é que elas vão mentir para nós. Essa é uma primeira coisa que nós podemos esperar, com certeza. Okay. I'm sorry, Hubner, I didn't know how the translation was working. By the way, I should also say that I am very appreciative of being with you, and I miss being able to see you face to face. Ele pediu desculpas aqui por ter ido direto assim, no acelerador e que sente falta de estar presente conosco aqui, né, nessa conferência. I think the important thing in counseling and ministry is what we do after the person's sin has become apparent. Uma coisa importante no aconselhamento é o que nós vamos fazer depois que o pecado da pessoa se tornou aparente. Those are times, number one, we can forgive them. Então, número 1, nós podemos perdoar essas pessoas. We can remind them, like I mentioned in the lecture, that God Himself continues to draw near to them. Nós podemos lembrá-las de que, como ele disse na palestra, né, de que Deus mesmo, Ele quer nos atrair para Ele. And then we can simply ask them, why was it important for them to be secretive and covert and manipulative? We can ask them to be open and more transparent. E depois disso, com muita sinceridade, nós podemos perguntar para essas pessoas por que elas têm procurado ser tão secretas, escondendo a realidade dos seus corações e sendo manipuladoras, né? E dando uma aparência daquilo que elas não são.
We don't have to catch them in what they're doing. We wait until the Lord reveals them, exposes them. E nós não precisamos pegar essas pessoas, né, num flagrante, né? Ah, te peguei. Não, mas nós esperamos que o Senhor vai revelar as situações e o coração dessa pessoa para a gente. Muito bom, muito obrigado. Alguém quer adicionar alguma coisa nesse sentido? De como ajudar pessoas que estão nessa situação, que são manipuladoras. Você trabalhou com isso, cara. Falar um pouco. Primeiro ponto, Rubner, a questão da manipulação, né, depende da maneira como... Muito do contexto em que essas pessoas vêm. Né? Pessoas que vieram de... Muitos deles vêm de contexto assim, de prisão, né, de estar encarcerados, essa coisa toda. Então, tem uma maneira de falar. Né? Quando a gente fala de aconselhar essas pessoas, a gente está pensando muito nesse contexto, né, de que elas vieram, né, e como falar a verdade em amor é importante nesses casos. Né? Eu acho que esse é um ponto central. Né? Porque a manipulação você vence com a verdade. Sabe? Perceber, né, que a pessoa quer algo que não está sendo dito por conta da... Eu trabalhei 1 ano e quase 2 anos numa clínica de recuperação. Então, isso era comum. Né? Mas uma percepção que eu tive é assim, que a verdade, quando é dita, né, em amor, ela destrói a manipulação. Eu acho que esse é o conselho que eu daria para quem trabalha com essas pessoas. Né? De nunca ceder a isso, cedendo também a verdade daquelas coisas, porque o conselheiro é capaz de perceber, né, que ele tem uma outra intenção quando ele está dizendo. Eu acho que é isso que a pessoa está querendo dizer com a manipulação. Né? Que existe uma mentira ali que a pessoa, às vezes, acredita nela. Né? Então, você precisa confrontar essa manipulação com a verdade. Né? Ela tem que ser dita. Se eu puder contribuir um pouco, eu penso que não há uma maneira assim de ajudar uma pessoa com dependência química, com adição, sem que a gente se confronte com o fato de que nós vamos precisar dedicar tempo e paciência. Ou seja, a dependência, e ainda mais em estados agravados, elevados, ela vai requerer da gente tempo, vai requerer da gente paciência, que é uma expressão de amor, porque o amor é, por definição, paciente. E quando a pessoa fez a pergunta, é interessante, Rubner, você observa que a pessoa já chamou para uma característica tipológica. Não sei se vocês me observaram. Ou seja, ela já está chamando para uma característica tipológica daquele que geralmente é mais inclinado à adição. Isso diz para nós que geralmente há algum tipo de combinação de casamento meio que destrutivo, nefasto, entre um tipo de personalidade e uma determinada substância. Ou seja, há substâncias que casam com determinadas personalidades, casam mais facilmente. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa usa a maconha, outro usa cocaína, outro usa o álcool. Mas quando a pessoa entra em contato com uma substância em particular, aquilo dispara uma relação nefasta, muitas vezes difícil de ser quebrada. Então, isso é interessante, por quê? Porque se nós compreendermos que nós estamos lidando ali com determinados padrões que não são apenas singulares naquela pessoa, mas que geralmente transcendem, não sei se eu estou me fazendo claro, transcendem para outras pessoas. Ou seja, eu fiz penso que 1 semestre e meio lá na Santa Casa de São Paulo, com um profissional que lidava exatamente com o pessoal da Cracolândia. E ele dizia, olha, você tem um tipo específico de pessoa que usa o crack que é diferente do usuário da cocaína, por exemplo, que é diferente, que é um sujeito muito mais comunitário, que precisa estar só no ambiente aberto e, ao mesmo tempo,
repleto, permeado de pessoas. Então, eu penso que ter um olhar para o indivíduo que geralmente está em um tipo de adição é muito importante para que efetivamente se ministre o Evangelho. E não será algo com estalar de dedos. Isso não é, eu não creio que é assim tão rápido. Geralmente isso demanda tempo e paciência, não é? Porque, como vocês já observaram, o Dr. Welch muito bem, usam elementos de mentira, às vezes mentiras tolas, mentiras bobas, mentiras que são evidentemente perceptíveis, evidentes. A pessoa não percebe que a mentira está ali não com um rabinho solto, não, está com uma coisa imensa, aparente, não é? Porque fica meio que ingênua a mentira, fica claro, é meio que mitômano assim. Então, isso é um aspecto que precisa ser considerado, ok? Muito bem, obrigado. I have one more thing to add, perhaps. Ok. Por favor, O please. Dr. Welch vai acrescentar mais alguma coisinha. There's probably one other principle that we should remember, and that is what happens in our relationship with another person reveals something about their relationship with the Lord. Um princípio a mais que nós precisamos lembrar é que o que acontece no nosso relacionamento com outra pessoa revela muito do nosso relacionamento com Deus. Oh, I'm sorry. And so we could say something like this. The saddest part of your hiding, your controlling, and your manipulation is that it shows that you live as an orphan apart from God. You are afraid to come near to Him. And so you need to control your own world. The sad part is that the only way through that is to be able to learn to depend on God Himself. A parte triste de quando você é uma pessoa manipuladora e que você está mentindo para as pessoas, com medo de expor aquilo que está no seu coração, é que isso revela que você não consegue fazer isso nem com Deus. E que você, então, não tem esse relacionamento com Deus. Você não se derrama diante dele, você não se expressa diante dele. Então, essa é a parte triste de ser uma pessoa manipuladora. Não é só a questão ali dos seus relacionamentos pessoais, mas revela que você não tem um relacionamento com Deus Trino. É isso? Muito bom, muito obrigado. Nós temos uma pergunta de um participante aí pelo Zoom. É o Pedro Neves, que vai fazer uma pergunta para a gente. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Pode fazer a sua pergunta. Olá, irmãos. Paz, prazer estar com vocês. Prazer muito grande mesmo participar. A minha pergunta é mais relacionada com a palestra do pastor Aender, né? É a seguinte: as ciências humanas têm a sua relevância? E se sim, como conciliar ou harmonizar com o aconselhamento bíblico? Aender, Ok. para você aí. Ó. Vamos lá. Muito boa pergunta. O primeiro ponto assim, que eu destacaria, eu falei isso um pouco na palestra, né? A gente precisa aprender a ler os 2 livros de Deus, né? E esse livro da natureza que eu falei ali, né, conforme a tradição, é o livro que a gente pode dizer aí de todas as ciências, né? Todo o empreendimento humano para revelar, né, para descobrir, para descrever fenômenos, é uma capacidade dada por Deus. Né? Esse desprezo, né, que um pouco nos últimos anos da igreja, né, desprezar o conhecimento, né, esse anti-intelectualismo, né, muito forte que a gente vê na cultura brasileira, acaba prejudicando, né, que nós possamos absorver coisas boas. Não estou dizendo que tudo ali está certo e tudo deve ser usado. Né? Você disse especificamente das ciências humanas, talvez porque no Brasil, no contexto brasileiro,
nós temos um problema grave, principalmente com as ciências humanas, né, porque elas, principalmente nas ciências sociais e a psicologia, ela é praticamente cooptada, né, por um discurso, né, muito forte, assim, sócio-histórico, né, e como a igreja meio que não estava lá, talvez, né, podemos dizer assim, ela se omitiu de estar nesses ambientes, né. O Jonas, eu conversando com o Jonas Madureira outro dia, ele disse isso, né, há 30 anos atrás havia uma dificuldade de cristãos falar de dentro da filosofia, e isso tem sido mudado, que é uma área das humanas também, né. Então, você trazer temas que se relacionam, né, à filosofia, hoje isso é possível porque Deus tem levantado homens nesse campo, nessa esfera de atuação. Eu acredito que o mesmo princípio vale para qualquer ciência, né? O cristão, ele precisa entender a sua fé, né? Eu acho que o que o Franklin disse aqui, o pastor Gilson ontem, né, falando um pouco de como a gente tem que, né, estar de olho nessas coisas, né? O que a gente aprende com essa ciência é importante, não como definitivo, não como completo, não como algo que seja a verdade absoluta, né? Mas nós entendemos, pela graça comum, como o Frank disse, né, que isso tudo tem um valor, né? Eu li uma certa vez que os filósofos, né, eles quase tocam na verdade. Eles não abraçam a verdade, mas eles chegam a tocar nela, né? Então, como eles aproximam dela, mas não abraçam, eles perdem o melhor da festa, né? E nós cristãos não, né? Nós entendemos que Deus deu essas habilidades, essas capacidades aos homens para desfrutar. Os fenômenos estão descritos aí pelas ciências, né? Isso é importante, né? Como eu disse hoje à tarde, esse livro, né, das ciências, da vida humana, né, o livro da natureza, ele só faz sentido para nós cristãos quando nós o lemos a partir das Escrituras. Eu citei aqui o Calvino, né? Calvino dizendo isso, né? A revelação especial é o colírio, né, de Deus para a gente enxergar as outras coisas. Eu acredito muito nisso, né, pela graça comum. Quando a gente vê, né, com os olhos da graça, né, todas as coisas. Não existe mal em si mesmo, em nada. O mal existe quando nós absolutizamos essas coisas e transformamos em ídolos, né? Sim. Isso é um problema. Sim. Uma questão que eu acrescentaria, Ender, quer dizer, duas questões que eu acrescentaria. A primeira é que a tradição evangélica brasileira é marcadamente aderente à ideia da nuda escritura. Então, a ideia é que a escritura se basta não só como livro de salvação, mas como livro de texto para tudo que você pensar na vida. Então, para remédio, para o aconselhamento, para filosofia, para história, etc. Então, o fiel ele é induzido a pensar que ele não precisa de mais nenhum outro saber, porque tudo que ele precisa está contido na Escritura. Como lidar com câncer, como lidar com as plantinhas do jardim, etc, etc. Obviamente que estou fazendo uma redução absurda aqui, mas essa noção estava presente entre os anabatistas, no século XVI, estava presente entre os fundamentalistas que vieram ao Brasil, trazendo a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, mas da tradição protestante, seja luterana ou reformada, o que se defende é sola escritura, que é um conceito diferente do nudo escritura. Então, em sola escritura, a Bíblia é a autoridade final. A Confissão de Fé de Westminster vai dizer que a escritura é o juiz último de toda a controvérsia. Só que, do outro lado, os reformadores entenderam que eles tinham que lidar com a tradição. A tradição não é inimiga, a tradição é um auxílio na interpretação da Sagrada Escritura. Por isso que os reformadores valorizaram Agostinho, Bernardo, Anselmo, entre outros, né, Tomás de Kempis, entre outros escritores do passado. A tradição é importante, a experiência é importante, a razão é importante. O presidente da Assembleia de Westminster, o homem chamado Edward
intelectuais, ele era o principal matemático da época dele, né? Então, os reformadores não eram avessos à ciência, não eram avessos ao estudo da filosofia. A maior parte dos reformadores do século XVI, do século XVII, seja no continente, seja na Inglaterra e depois da Nova Inglaterra, os fundadores de Harvard, Yale, entre outros, eles tinham mestrado, doutorado, eles tinham uma perspectiva de educação mais abrangente possível. E aí isso está ligado também à ideia da graça comum, que geralmente é rejeitada por hipercalvinistas e por fundamentalistas. A ideia de que Deus preserva, né, a ideia da graça comum é que Deus preserva a verdade, beleza, integridade, mesmo da boca do pior incrédulo, né? Então, na formação educacional antiga, conectada com luteranos, com reformados, mesmo com episcopais, todos os saberes pertencem a Deus no final. Em alguma medida, Deus preserva beleza, verdade, integridade, originalidade, mesmo nos saberes que aparentemente não tem nada de redentivos neles, né? Então, nesse sentido, por causa da graça comum, a gente pode interagir a um tipo de elemento ou terreno comum em que Deus mesmo preserva esses elementos em que os cristãos podem usufruir também. Então, me parece que nós precisamos repensar nossa relação com a Escritura. Nossa relação com a Escritura não é amparada no nu da Escritura, dos anabatistas do passado, dos fundamentalistas do século XVIII, ou XIX e século XX, né? Mas também nós, dentro da tradição reformada, cremos numa graça comum, isto é, num Deus que é criador e que preservou, mesmo numa criação manchada, caída ao pecado, ele preservou alguns elementos de verdade que nós podemos usufruir. Essa ideia não é exclusiva de Calvino, ela está presente nas Institutas, mas ela está presente também, por exemplo, em Agostinho de Hipona, em Justino de Roma, lá no segundo século depois de Cristo, né? É uma noção comum à tradição cristã, mais ampla, mas também reformada, né? E um desdobramento muito importante, não é, Franklin, do conceito do pecado também, Sim, não é? sim. Ou seja, se o ser humano está imerso em pecado, se o pecado é algo potencialmente destrutivo, como explicar o bem, Sim. a beleza, Sim. a verdade nesse mundo em que nós Integridade. vivemos? Integridade, Sim. valores Sim. nesse Sim. mundo em que nós vivemos. Ou nós caímos numa ideia de que o ser humano produz bem de si mesmo, é bom em si mesmo, ou nós precisamos entender que isso é fruto da graça de Deus. Sim. Não é verdade? Acho que isso é muito importante. Sim. Outra coisa que toca muito a pergunta do colega Pedro, não é? É nós nos indagarmos, em alguma medida, se nós, seres humanos, estamos no dever, e não estou falando na opção, é diferente. Se nós estamos no dever de estudar o ser humano. Ou seja, nós estamos no dever diante de Deus de estudar o ser humano, nós estamos. O chamado de Deus para nós exercermos, fazermos ciência nesse mundo, inclui o dever de estudar o ser humano, e aí estamos no contexto das chamadas ciências humanas. Sim. E agora trazendo então para um aspecto ainda mais específico das nossas interfaces aí meio que sensíveis com aconselhamento, nós também estamos no dever de estudar a pessoa humana. Ou seja, eu já estou trazendo o conceito de pessoa. Sim. Fica claro? Que é um conceito caro. Penso que Franklin é a pessoa mais capacitada do que todos nós aqui para trazer esse conceito, como ele entra na história da igreja, né? O conceito de pessoa, que é o conceito atribuído à pessoa de Jesus Cristo, não é? A personalidade de Cristo, as três pessoas da Trindade. E agora a gente chega e vem esse conceito de pessoa humana. Nós estamos debaixo do dever de estudar a pessoa humana. E aí vem a grande pergunta, que talvez atenda a pergunta do colega através do Zoom. Ou seja, esse dever de estudar a pessoa humana é um dever a qual todos os seres humanos, crentes e descrentes, estão debaixo dele. Se nós começarmos a nos indagar essas questões, isto provavelmente vai nos trazer respostas muito iluminadoras para nós trabalharmos nesse campo do aconselhamento e algumas questões muito sensíveis no nosso meio, atualmente, particularmente no Brasil. Dr. Welch, quer acrescentar alguma coisa?
Yeah, thank you for the conversation. It's been very interesting. One of the places where this question intersects with Scripture is in the wisdom literature. Dos lugares em que essa pergunta, né, se interpõe aí com a escritura é na literatura de sabedoria. The wisdom literature always has two particular ways of looking. For example, sometimes in the Proverbs, you'll hear basically, look, open your eyes and look around. Look at the ways the ants live. Look at the ways of a man with a woman. In other words, just look with your eyes. That's in a sense doing science. Scientists, they want to look carefully. Então, na literatura de sabedoria, por exemplo, nos provérbios, dos conselhos que se tem lá, uma mensagem que se tem lá é olhe, né? Pare e olhe a criação, olhe as coisas ao seu redor, né? E uma das coisas principais que os cientistas fazem é olhar. Eles olham e observam o que está ao seu redor. And then what the wisdom literature does is it says, now put on the lenses of God's word. And now you will see more deeply than science can ever speak. E agora, então, depois disso, a escritura de sabedoria vai dizer, agora, então, você coloque na perspectiva correta, sob a perspectiva divina, e então você vai conseguir enxergar muito mais profundamente do que qualquer cientista. And I by the way, I was trained as a neuropsychologist, and it was a very helpful study. Eu fui treinado em neuropsicologia e foi um treinamento muito importante e edificante para mim. Obrigado, Dr. Alt. Mais alguma coisa? Não. Ok. Vou passar para a próxima pergunta, então, aqui. Pensando no conselheiro agora, eu queria perguntar para vocês como que o conselheiro pode resistir à tentação de resolver o problema do aconselhado, né? De ele, talvez, então, ele ali tentar criar regras, né? E dar, você vai fazer isso, e ser assim, muito... Na tentativa de dar a prática, ele mesmo estabelece, né, a vida do aconselhado. Como resistir a essa tentação? E se é realmente para ser resistido ou não? Ou se o conselheiro tem esse papel, né, de fazer o aconselhado caminhar num trilho específico? Como trabalhar essa questão, né, no aconselhamento? Pastor Gilson, por favor, pode começar. Ok. Sabe, Rubner, ninguém sabe mais do que Deus. Ninguém sabe mais do que Jesus Cristo. E é interessante quando Deus vem e procura Adão, lembra? O que ele faz? Ele vem e faz assim uma pergunta. Como se Deus faz pergunta. Isso parece irônico, né? Isso parece absolutamente desconcertante. Adão, onde estás? E aí vem ele dar aquela resposta, daquela coisa ridícula, né, que está ali e tal. Então, aí ainda vem e faz a segunda pergunta. Quem te mostrou que estavas nu? Não é? Ou seja, se Deus já chega dando a chance de ouvir Adão, a Deus que sabe tudo, será que nós somos melhores do que ele? Não é? É interessante Jesus no caminho de Emaús, não é? É muito interessante. Aqueles dois vão ali conversando, e o grande assunto é Jesus Cristo. Aí chega aquele estrangeiro, não é? E é muito sensível a forma como ele chega, não é? Ele vai se aproximando, se encostando, como quem não quer nada, né? A gente diria assim. E aí ele faz assim, o que é que vocês vão conversando aí? Presta atenção nisso. O que é que vocês vão conversando aí? Aí eles param, triste, como se dissesse, você não lê jornal, não é? Você não sabe o que aconteceu, as últimas coisas? Aí ele vai e pergunta, quais coisas? Olha, isto deve nos ensinar alguma coisa, gente. Ou seja, nós, especialmente nós pastores são ansiosos, ansiosíssimos. Os pastores
têm uma ansiedade grande para falar, para resolver problemas. Nós geralmente somos ensinados a falar, muito mal ensinados a ouvir. E aí como é que nós chegamos? Nós chegamos dessa maneira, nós não atentamos para princípios básicos da forma como Deus, como Cristo aborda as situações assim. Nós já chegamos com respostas prontas. E isso significa que nós não damos à pessoa a chance de pelo menos mostrar, olha meu machucado aqui, está entendendo? Quando a criança está com machucado, às vezes a gente já sabe, mas o que a gente faz? A gente aproxima, está onde? Deixa eu fazer. A gente sopra, olha, e a gente, pastores, conselheiros, nós precisamos disso. Nós precisamos dar às pessoas a oportunidade delas chegarem e elas serem ouvidas. É o mínimo. E, infelizmente, nós não sabemos ouvir. Se nós já ouvirmos, eu vou falar um pouco sobre isso amanhã à tarde, se nós já ouvirmos, nós já estamos prestando uma grande contribuição às pessoas. Aí ela, puxa, pastor, você me ajudou demais hoje. Eu não ajudei praticamente nada, só ouvi, mas é que já foi importante. Porque quando a pessoa fala, quando a gente pergunta, gente, preste atenção, a gente não está apenas querendo saber a resposta. Quando a gente pergunta, Deus, quando pergunta, está ajudando a pessoa a se organizar, a oferecer uma narrativa, a oferecer uma sequência de antes, durante e depois, a fazer uma retrospectiva. E isso em si mesmo já oferece organização à pessoa. Então, é muito importante, e às vezes, até para que a gente perceba se a narrativa está quebrada, se o discurso está fragmentado, se a lógica está totalmente abrupta, desconexa, entende? Como é importante nós ouvirmos as pessoas. E você, conselheiro, você tem a palavra de Deus, e isso é muito importante, isso é absoluto ganho. Mas toma cuidado, vamos aplicar a palavra ao problema, sem chegar ali já dar uma resposta pronta, que isso é um pouco de arrogância também, não é verdade? É um pouco de presunção nossa. Tá? Essa é a nossa grande tentação. Trazer as receitas de bolo, né? Eu diria, acrescentando muito pouco o que o pastor Gilson disse, a gente tem que parar de ouvir, inclusive, o Google, né? As pessoas gostam de ouvi-lo. Né? Ao menor sinal de qualquer coisa, né? Que você queira saber, vai lá no Google, aí eu tenho tal coisa, né? Isso que o pastor Gilson trouxe é muito importante, né? E eu queria dar exemplos assim da vida prática, né? Porque a maior dificuldade que eu percebo é que as pessoas... essa é uma dificuldade para os conselheiros. Muitas e muitas vezes eu ouvi pessoas irem até mim porque eu sou psicólogo, porque o meu pastor não me ouve. E eu não tenho coragem de falar isso para ele. Isso é muito triste. Porque esse vínculo, né, que seria necessário ali entre uma ovelha e um pastor, né, porque pressupõe-se que o pastor está ali para cuidar das suas ovelhas, né, já está quebrado. E isso é muito triste. Né? E talvez por essa ânsia, né, que o senhor acabou de dizer, a gente é tentado a dar respostas. Hoje eu citei o senhor aqui na minha palavra. Nunca sairá da minha cabeça essa frase que o senhor acabou de dizer, né? Os pastores aprenderam a falar muito e se esqueceram de que precisam ouvir. E eu lembro quando o senhor disse, eu aprendi a falar, né, no seminário e precisei aprender com os psicólogos a ouvir. Isso é genial. E Deus, Deus, irmãos, ele não é o primeiro e maior falante. Ele é, sim, o primeiro e maior falante. Mas Deus é, antes de tudo, o primeiro, o mais longânimo e o maior ouvinte. Ele
Como Deus nos ouve. Eu não sei nem como eles não aguentam nos ouvir. Antes que a palavra não saia, ele já sabe. Exatamente. Então nós não falamos para informar a Deus. Exatamente. É isso mesmo. É isso. Dr. Welch, quer acrescentar alguma coisa? Seria ótimo. This is probably the greatest problem in marriages. Esse talvez seja o maior dos problemas no casamento. And of course, it's usually the husband who wants to fix the wife. E normalmente, óbvio, né? É o marido que quer consertar a esposa. And the wife has a reason to get angry with her husband then. E as esposas têm uma razão para ficar bravas com seus maridos. And usually, it's not that we aren't able to say something helpful to another person, but usually fixing or advice is, this is what I would do in your situation. It's not, this is what the Lord says, but this is what I would do. E o problema maior não é que nós não tenhamos o que falar, né, para as pessoas, mas é porque nós nos colocamos na seguinte posição. Isso é o que eu faria no seu lugar, e não isso é o que Deus diz a respeito da sua situação. And notice that the husband in that situation is becoming the teacher and the wife is now the student. E aí, então, você nota que o marido está se tornando o professor, né, ou o mestre, e a esposa a estudante ouvinte. So I think that's one of the problems with advice. It changes a relationship that's united to a relationship where there's a parent and a child, or a teacher and a student. Então, um dos problemas, né, com aconselhamento e conselheiro é que muda o relacionamento de união para um relacionamento de mestre e professor, mestre e aluno, perdão, e de pai e criança, por exemplo. A second problem with advice has already been identified very well by the other men on the panel, and it's this, that it skips compassion. E o outro problema com muitos conselhos, que foi colocado por alguém na mesa aqui muito sabiamente, é que ele deixa de lado a compaixão. My heart has been warmed recently by the passage in Hebrews chapter 4, which speaks about Christ as our compassionate, our sympathetic priest. O meu coração foi aquecido recentemente ao ler a passagem de Hebreus 4, que diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote que é simpático a nós, né? Ele é misericordioso conosco. And it seems very important to the writer of Hebrews that we understand that in Christ he is the one who shows mercy to sinners, but he's emphasizing he shows compassion to people who are suffering. E parece muito importante, né, para o autor de Hebreus, né, da misericórdia de Cristo pelos pecadores, mas ele enfatiza essa questão da compaixão que Jesus estende, né, aos seres humanos que ele salva. So advice skips compassion. E aí muito conselho, né, aquele conselho rapidinho de igreja ali, ele pula essa compaixão. And the person who experiences it should feel even more alone and separated from the person speaking. Sorry, can you repeat that? So the person who receives the advice actually feels more distant from the person who gave the advice. Então a pessoa que recebe o conselho, ela se sente mais distante daquele que está aconselhando, ao invés de se aproximar dela. Perhaps as we enter in with compassion, perhaps we could simply ask a question or two. Excuse me. One question could be, how can I help? How can I help? Então, talvez começar com duas questões, né? A primeira seria, como eu posso ajudar? Another question could be, how can we pray?
E a segunda questão seria, então, como nós podemos orar? It's simply another way of saying, what is it that God says to us right now? É uma outra maneira de dizer o que Deus tem a nos falar nesse momento. So wives have good reason to be angry with their husbands when they start giving advice and trying to fix them. Então as esposas têm boas razões, bons motivos para estarem bravas com seus maridos quando eles começam a dar os seus conselhos, né, sem ouvi-las. Muito obrigado, Dr. Welch. Um pastor, e aqui pensando também, quero começar com o Frank, que falou sobre catequese hoje. Um pastor, ele deve ativamente visitar as suas ovelhas, né? Ou ele deve esperar que a ovelha o convide ou o chame para uma visitação, né? Pensando aí talvez em Richard Baxter, no modelo pastoral dele, né? Como você enxerga esse modelo? A tendência, sobretudo hoje, com as dificuldades para se locomover, para encontrar pessoas, etc. Eu não estou pensando especificamente em pandemia, estou pensando realmente na loucura que é uma vida num grande centro urbano, onde pessoas passam aí 12, 14 horas fora de casa, né? A tentação para o obreiro é ele ser reativo, ele esperar pessoas procurarem ele e, a partir dessa procura, ele tentar resolver e mediar as situações que o obreiro está enfrentando ali. Eu penso que, de um lado, a gente não tem como imitar a pastoral de um Lutero ou um Baxter hoje. Tim Keller é um bom modelo de lidar com catequese usando o melhor da tecnologia que a gente tem hoje, né? E é o que a Fiel e o Martin Butzer, o seminário, pretendem oferecer para ano que vem, e sobretudo aí com o uso de apps e Zoom, etc. e tal, né? Mas, do outro lado, o pastor e auxiliares dele, como presbíteros e, eventualmente, professores da igreja, precisam pensar num programa de educação cristã que seja continuado. E a catequese ajuda isso, ela disciplina a igreja em uníssono a meditar sobre certos temas ano após ano. E, nesse sentido, um bom trabalho de catequese, contando aí com a criatividade, com os meios de comunicação como YouTube, o Zoom, WhatsApp, ferramentas de WhatsApp, né, um grupo específico de catequese na igreja, isso pode criar um ambiente em que membros possam sentir a vontade para procurar o pastor, ou outros presbíteros, ou conselheiros separados pela igreja para tentar lidar com certos problemas que podem ser problemas de mais fácil resolução, mais simples, mas podem implicar algum tipo de demanda e atenção maior por parte do pastor e dos obreiros da igreja. Então, me parece que a prática da catequese também ajuda isso, a você lidar com o problema no estágio mais inicial. Porque o que muitas vezes acontece no ministério pastoral é que membros da igreja, esperando o pastor, eles vão permitindo que o problema vá se avolumando. E muitas vezes, quando o problema chega ao obreiro, o problema que há 1 mês atrás, 2 meses atrás, poderia ter tido uma resolução um pouco mais feliz, agora se torna um problema mais sério, envolvendo mais gente, né? Um problema ligado à fofoca, uma maledicência, um problema ligado à quebra de vínculos matrimoniais, um problema ligado ao emprego. Então, um bom programa de catequese ajuda a lidar com o problema, talvez, logo no começo. Agora, o pastor também tem que lembrar que ele não tem como pastorar a igreja sozinho. Vamos pensar num pastor aí de uma igreja de 50 membros, 100 membros. Né? Ele tem lá os membros da igreja, nem todos são fiéis, mas tem ali, digamos, 80% dos membros no papel são fiéis à igreja. Tem uma frequência regular, etc. e tal. Só que no final, ele está lidando com 3 ou 4 vezes a mais do que as pessoas que estão ali no hall de membros da igreja. Então, ele está lidando aí, ele tem uma igreja de 50, 60, 70 membros, 100 membros, ele está lidando com 400 pessoas, 500 pessoas. Porque ele não está lidando só com o membro da igreja, ele está lidando com os pais do membro da igreja, que não são daquela comunidade, ele está lidando com os filhos dos membros da igreja que não são da comunidade, ele está lidando com vizinhos da igreja e que eventualmente ele vai ser chamado para ajudar de alguma forma. Então, assim, é irreal a visão de ministério que nós temos em muitas igrejas independentes de um pastor por igreja local. Se esse pastor quer, de fato, cuidar dos membros da igreja,
e também catequizá-los, ele vai ter que ter pessoas ajudando. Pode ser pessoas que vão ser sustentadas pela igreja local, seminaristas, pastor auxiliar, alguém que é alçado ao presbitério e é pago também pela igreja para se dedicar, dar tempo para aquela comunidade, ou eventualmente igrejas com menos estrutura financeira, esse pastor vai ter que gastar algum tempo criando uma liderança que possa suplementar esse pastor, dando aula em escola dominical, eventualmente substituindo no púlpito e também ajudando na parte de aconselhamento, porque é até desumano pensar que um único homem, tendo que lidar com uma série de demandas que são próprias da igreja local, ele vai conseguir cuidar a contento de uma comunidade de 50, 100, 150 pessoas. É irreal isso. O que eu vejo muitas vezes é que num período de 5 anos, esse pastor tentando equilibrar tantas tarefas, né? A administração da igreja, uma obra, a pregação, às vezes tendo que pregar 3, 4 vezes por semana, em 4, 5 anos ele está esgotado. E a tendência, até pela constituição das pessoas na atualidade, é que em 4, 5 anos essa pessoa não só está esgotada emocionalmente, afetivamente, espiritualmente, mas ela em 4, 5 anos não quer nem saber mais de ministério pastoral, né? Então, me parece que há uma série de questões aqui. O chamado do obreiro, não só para pregar, mas para catequizar. A necessidade do obreiro fazer isso de fato. A necessidade do obreiro preparar pessoas para ajudá-lo e, eventualmente, procurar seminários para pedir indicação de seminaristas que possam vir aí a ser preparados para serem obreiros no futuro. Já indica um seminário. Está o Rubner aqui, ó, pastor, obreiro, pronto para servir em igrejas locais. Mas eu diria também, o Rubner e acho que o Gilson e o Aender podem talvez aprofundar essas questões, que assim, a vida na igreja é uma vida em comunidade. Ela é um equilíbrio frágil. Então, o autor de Hebreus vai lembrar que a gente tem que honrar os nossos pastores, que pregam fielmente a palavra para a gente, para que eles não façam o trabalho deles gemendo, como se fosse um negócio pesado, cansativo, maçante. Do outro lado, o pastor, ele tem que honrar o título, pastor, né? Ele cuida das ovelhas. Então, é um equilíbrio delicado. Então, ao mesmo tempo que ele tem o pastor tem esse chamado de ter que cuidar do povo e cuidar com alegria, com prazer, a comunidade também tem que ter esse cuidado para não ser muito pesada, né, ao obreiro. Então, em linhas gerais, seriam essas questões que eu comentaria aqui. Uma questão, aí eu volto ao começo e eu encerro. Pastores precisam aprender do ministério de Spurgeon e do ministério de Lloyd Jones. Eles eram exímios pregadores e são heróis da fé por serem pregadores. Mas por que, tendo eles deixado o seu pastorado, rapidamente suas igrejas deixaram as visões que as guiaram enquanto Spurgeon e Lloyd Jones eram seus pastores principais? Porque me parece que faltou um trabalho pastoral mais próximo. Se não feito por eles, pelo menos feito por outros obreiros em comum acordo com eles. Então, a pregação tem o seu valor, ela é central para a fé protestante. Os nossos heróis são grandes pregadores, vêm desde as imagens lá do peregrino, lá da centralidade do evangelista no peregrino, mas a pregação tem que ser suplementada pela catequese, e a catequese cria esse ambiente do pastor e da equipe pastoral estarem junto da comunidade, já antecipando alguns problemas e prontos a resolver esses problemas no nascedouro, em vez de deixar o problema escalonar e se tornar um problemão, né? O Gilson, a Ender, a gente podem compartilhar alguma coisa também. Eu penso que nós temos aí um grande desafio. Nós somos brasileiros, de uma cultura católico-romana, 500 anos de catolicismo neste país. Nós somos ibéricos, de uma cultura ibérica, e nós temos uma compreensão de igreja piramidal. Não Episcopal. Episcopal piramidal. E eu não estou falando que isso é alguma coisa assim que simplesmente caiu do céu ontem. Isto é
a alma na qual nós somos moldados enquanto igreja. Então, o que acontece? Hoje, quando a gente pensa no pastor, a gente pensa num homem sozinho, naquele modelo do antigo, no modelo piramidal, naquele modelo do antigo pároco, dando conta de tudo. E o que acontece é como se ele fosse um grande pai cuidando de uma enfermeira de neonatal, não é? Um grande berçário. E todas as situações, toda criança que berra precisa ir lá e assistir. E o mais difícil não é a gente se convencer. Hoje eu estou seguro disso. Tenho tentado dar aula de ministério pastoral há alguns anos. O mais difícil não é a gente tentar se convencer da biblicidade que nós precisamos de um ministério plural em nossa igreja, porque uma leitura cuidadosa do Novo Testamento vai mostrar isso para a gente. O mais difícil, me parece, é a gente transcender a esta forma que nós fomos tão rigidamente moldados que aqui, eu e Tiago somos pastor da mesma igreja. Se, por acaso, eu não puder ir visitar o irmão naquele fim de semana e o Tiago for lá visitar, vai ser, aí a pessoa, ou o contrário, se o Tiago não puder visitar, eu precisar visitar, não, mas eu queria que fosse o pastor fulano. E aí a perspectiva não é nem tanto, observe, Franklin, não é nem tanto do cuidado ser perfeito, do cuidado ser realizado. Ou seja, a grande questão do ministério pastoral é que o cuidado precisa ser feito. Mas hoje nós estamos vivendo numa questão que a variável já não é mais apenas do cuidado. Nós queremos que o cuidado seja feito daquela maneira por fulano de tal, naquela circunstância tal. E aí, observe, esse paradigma não dá para a gente perpetuar. Porque ele vai esgotar os pastores, vai fazer com que o pastorado seja geralmente pastorados, como você bem acabou de colocar, de 4, 5 anos, com alto rodízio de ministério, que é o que está acontecendo grandemente. Ou abandono do ministério. Ou o que está acontecendo em massa, abandono ministerial. Mas isto não é só porque o pastor tem um problema, porque ele não consegue. Obviamente, é óbvio que nós pastores temos nossos problemas e muitos, e nossas insuficiências e muitas. Mas é também porque nós, igreja, precisamos repensar um pouco isto. Nós precisamos, é quase que meio que um trabalho parturiente esse negócio. Ou seja, de sermos gestados num novo modelo, modelo que eu fui criado. Imagino que você também, os que estão aqui, Rubem A ideia do pastor titular, né, lá no topo da... Exato, Sim. E aí esse sujeito precisa ser um grande pai de todos nós. E a grande questão é que a gente precisa se lembrar de que, à luz do Novo Testamento, cabeça única da igreja é só Jesus Cristo. Sim. Depois, abaixo dele, o que nós temos é uma realidade plural. Essa é que é a grande realidade. Então, sim, é um grande desafio responder essa pergunta, porque pode ser que, em algum momento, esse pastor vai precisar, ele está tão absorvido que ele não vai dar conta de fazer como Baxter, de estar lá na casa de todo mundo naquela aldeia. E não só fazendo pastoreio, catequese, inclusive descrevendo as doenças, receitando remédio. Não é? O Baxter tinha um secretário que acompanhava ele. E o secretário. Sim. Ele montava a agenda de segunda e terça e as notações não eram feitas pelo Baxter. Ele ia dialogando com a pessoa e tinha um secretário... O secretário fazendo a anotação. E receitando remédio. Sim, também. Não é interessante esse negócio? Isso E vamos lá. E aí o que acontece? Como é que você lida com uma situação dessa? E ao mesmo tempo, ou você vai ser um Spurgeon pregando 10, 15 vezes por semana, e no final de 4 anos você tem que ir para Menton esgotado, como ele ia. Exatamente, porque não é possível. Não é? Então, naturalmente, nós estamos diante de um grande desafio aí. Em outras palavras, até mesmo a nossa noção de ministério tem que ser reformada, né? Exatamente. Essa ideia do clericalismo, da hierarquia, o pastor isolado, né, como se ele estivesse acima da comunidade, tentando lidar sozinho com as demandas do ministério. Perfeito. Dr. Welch quer acrescentar alguma coisa aí nessa resposta? Is the relationship between discipleship and counseling. Isso. Vou falar sobre a relação de discipulado e aconselhamento.
Discipleship is when we bring scripture or the catechisms and seek for that to come down into the details of the person's life. Discipulado, né, e até o uso do catecismo, é quando a gente vem dos princípios bíblicos, né, e vai descendo para a vida diária, né, as realidades da vida humana ali diárias. Discipleship usually begins with scripture. Então, no discipulado, normalmente você começa a partir das escrituras. Counseling is sort of the reverse, where counseling typically begins with struggles in the details of life. E no aconselhamento é o inverso, né? Porque no aconselhamento normalmente você vai partir das lutas diárias e das dificuldades que você tem vivido. And from those struggles of life, we ask the question, what is it that Scripture says, or more specifically, how does the gospel connect to this particular struggle? E a partir dessa luta, né, dessa dificuldade, você então faz a pergunta: o que é Deus, né? O que é a Escritura? O que o Evangelho tem a dizer a respeito dessa situação? So, in other words, counseling is a kind of discipleship. Então, em outras palavras, né, aconselhamento é um tipo de discipulado. The second point is the very helpful conversation about how pastors need help. E o segundo ponto é a conversa saudável de que, como pastores, nós também precisamos de ajuda. I have a wife, 2 married daughters, and 8 grandchildren. Eu tenho uma esposa, 2 filhas casadas e 8 netos. So my little tiny church has 13 people in it. Well, Então, a minha pequenina igreja já tem aí 30 pessoas, né? And it's too many people. E é muita gente. I cannot have a meaningful pastoral conversation with everybody in my church in the course of a week. Eu não consigo ter uma conversa com significado, uma conversa significativa com todas essas pessoas durante a semana. And so we need help. Então, nós precisamos de ajuda. And that's exactly what Ephesians chapter 4 is speaking of, where pastors are to equip the body of Christ to do the work of ministry. E isso é justamente o que a passagem de Efésios 4 vai dizer, em que os pastores precisam equipar a igreja para fazer o trabalho, né, do ministério. Let me just identify one skill that people in your congregation can have that I think would be very helpful in the way they care for each other. Deixe-me ressaltar aqui, talvez, uma habilidade ou um dom que as pessoas na sua igreja podem ter que pode te ajudar, que você precisa, talvez, prestar atenção nela. It begins with simply being interested in another person. Começa com ter interesse em outras pessoas, estar interessado. It's just a question. What's been important in your life this week? Fazer uma pergunta simples, né? O que aconteceu de importante na sua vida durante essa semana? Or what's on your heart? Ou o que está no seu coração? Or how are you feeling? Ou como você está se sentindo? Because our emotions usually identify the things that are most important to us. Porque as nossas emoções, geralmente, elas vão identificar aquilo que é importante para nós. And we listen with compassion. E nós ouvimos com compaixão. And then we simply ask that question, how can we pray? E aí, então, nós simplesmente perguntamos essa pergunta, como podemos orar? Now, could you imagine if 25% of the people in your church were doing that with each other? Agora, você consegue imaginar se 25% da sua igreja estivesse fazendo isso uns com os outros? Just the amount of ministry that would be taking place in the church. And occasionally they might come to you as the pastor and say, here's something we're struggling with, and we don't even know how to pray. We don't know what Scripture says. Could you help us to understand how Scripture speaks to this troubling problem? Então você
tem um caminho aí para ter pessoas para você ter na sua igreja e chegar e fazer, nós estamos com esse problema e nós simplesmente não sabemos o que fazer com ele, né? Ou não sabemos o que a Escritura diz a respeito disso. Então, você tem aí um grupo de pessoas que vai te ajudar a ir nessa direção de orar, né? E lidar com esses problemas. Muito bom. Irmãos, nós estamos com o tempo estourado, mas eu queria fazer uma última pergunta. Aproveitar que hoje o time aqui é classe A. Desculpa o pessoal da Esquadrão técnica, classe aí, eu A. vou estourar. Não, aqui o negócio hoje está pesado, cara. Pastor Gilson falou ontem um pouco sobre como nós podemos ser usados por Deus mesmo na simplicidade, né? Não precisa ter o português castiço, né? E o doutor Ed Welch hoje lembrando, né, nas Escrituras de como Deus nos atrai a Ele, sempre busca nos atrair a Ele. Mas fazendo esse contraponto aí, pastor Gilson, com aquilo que o senhor falou da nossa simplicidade, mas eu queria que o senhor falasse um pouco de como uma boa teologia, né, é fundamental para um bom aconselhamento, um bom conhecimento do Senhor, né, saber que Deus nos ama, saber coisas fundamentais da fé cristã que muitas vezes nós duvidamos e desconhecemos, como isso é fundamental, como isso estrutura um bom ministério de aconselhamento. O Dr. Welch falou da literatura de sabedoria. E o fato é que a literatura sapiencial, a Escritura diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E você, para se aconselhar, você precisa da sabedoria. É a sabedoria que instrui. É a sabedoria que deve ser ouvida. Isso está no Provérbios, isso está no Salmos, está no Novo Testamento. E no Novo Testamento a sabedoria tem nome. Está no Evangelho, está em Cristo. Não é? Então, óbvio que a compreensão que uma pessoa tem do Senhor, do Evangelho, da palavra, é vital para viver. Fica claro? É vital para viver. Hoje temos aí uma palavra pomposa, que é bonita, cosmovisão, não é? Não é isso mesmo? Que é uma visão de mundo, não é? Abrangente. Eu acho que quando as pessoas, teólogos e filósofos estão falando de cosmovisão, o Franklin me corrija, acho que eles estão pensando em alguma coisa como um todo, né? O mais abrangente possível, não é isso? Então, é óbvio que se eu tenho a Cristo no centro, o Evangelho, o temor do Senhor, isso já me traz um ganho tão grande, Rubem, que me coloca em condições de oferecer uma ajuda que é absolutamente diferencial. E isso diz para mim, então, que se aquela pessoa que você comentou aqui, que é um vaso frágil, ele não conhece muitas coisas, mas se ele teme a Deus, se ele, como diz o salmista, se ele ama a lei do Senhor, se ele discerne o Evangelho, e infelizmente a gente sabe que muita gente hoje no meio Evangelho não sabe fazer uma descrição mínima do Evangelho, isso é muito triste, não é verdade? A gente pergunta às pessoas o que é o Evangelho, elas não sabem. Isso é muito triste. Óbvio, se essa pessoa sabe o que é o Evangelho, então definitivamente nós temos alguém que possui algo que esse mundo não possui. Entende? E isso é o escândalo da cruz, servindo para efetivamente ajudar pessoas. Então, isto é um encorajamento para você que está aí. Você teme a Deus, você conhece a Cristo. Então, busque, ore por uma igreja teologicamente mais sã possível, mais saudável, com todas as marcas de uma igreja saudável. É nesse contexto, com certeza, o conselheiro tem muito a ganhar, tem muito a oferecer, e mesmo pessoas que aparentemente não tiveram um treinamento técnico especial poderão ser de grande valor
na ajuda às pessoas. É óbvio que, como todas as grandes demandas da vida, aquelas que chegam diante de você, Rubem, de mim, de Franklin, de Aender, do próprio Dr. Welch, imagino, há situações que elas podem transcender as nossas esferas de conhecimento, de compreensão, porque nós não somos oniscientes, nós não sabemos tudo. E aí, nesta hora, nós precisamos ser humildes e dizer, olha, fulano, nesse aspecto eu talvez não possa te ajudar muito, eu vou estar com você, nós vamos orar juntos, eu vou dar aqui o que eu tenho não é muito, mas talvez a gente possa, nesse momento, buscar a ajuda de fulano, de ciclano, de uma pessoa que efetivamente possa nos dar uma contribuição. O fato é que ninguém na igreja tem tão pouco que não tenha nada para dar. Esse é o ponto. Ou seja, uma pessoa mais simples que seja, ela pode fazer pelo menos como aqueles 4 leprosos fizeram. Gente, nós achamos muita comida, vamos lá comer. Então, você pode fazer isso pelo menos. Você não tem desculpa. Por mais simples que você tem, se você teme ao Senhor, você tem muita coisa. Você conhece o Evangelho, conhece a Cristo. Isso é bombástico, no sentido positivo da palavra. Você tem um potencial grande para ajudar pessoas que estão vivendo os seus dramas. Amém. Rubem, a sua pergunta é provocativa, né? Eu queria trazer algo que vai conectar com a pergunta anterior, né? O que é a boa teologia? O que ela faz? Em primeiro lugar, né, e aí eu digo para o coração dos conselheiros, né? A boa teologia tem que te dizer quem você é diante de Deus. Isso é muito importante. Porque quando a gente sabe onde nós estamos e quem somos em Deus, nós vamos ser aquele corpo bem ajustado. Cada um vai saber o que faz no corpo. Consolidado, né? Junto ali. E trabalhando para o bem do corpo de Cristo. Né? O bom evangelho pregado é o bom evangelho que nos diz quem nós somos. Isso é muito importante para o conselheiro. Porque não adianta querer um lugar de conselheiro. Porque isso não é sábio. Isso não é sabedoria. Mas se Deus te colocar lá, né, se Deus te vocacionar, e você receber, né, isso pelo temor do Senhor, você vai dar fruto. Isso é muito importante. Eu lembro daquela parábola de Jesus, né, que tinha uma figueira numa vinha. Se uma pessoa está procurando uva, ela vai na vinha, mas ela não está lá para procurar figo. Ela funciona, ela está lá. Tem figo lá naquela figueira, mas ninguém vai procurar. Ninguém foi lá procurar figo. Isso é importante, porque de repente você se acha, né? Você acha que está poderoso e sabe tudo, mas ninguém vai lá comer do fruto que você tem para dar. Porque você está plantado no lugar errado, não é porque você não tem o conhecimento. E muita gente faz isso com a teologia, né? Como se fosse o diploma pregado na parede que fosse me habilitar a ser um bom conselheiro. Isso não quer dizer que eu não possa tê-lo, mas isso não me torna sábio, né? Não é o título, não é o diploma pregado atrás da minha mesa que vai dizer se eu estou habilitado ou não para ser conselheiro. É o que Cristo faz. É quando o Senhor nos coloca... Esse é o conceito hebraico de justiça, né? De sedaká, é Deus te colocar na posição correta. Justiça é isso. Né? Você foi justificado, você está no lugar certo. É a figura é o fiel da balança, né? Agora Deus equilibra as coisas e te coloca no lugar certo. E é ali que você vai frutificar. É ali que Deus vai te usar. É ali que as pessoas vão comer o que elas forem buscar. Né? Se elas vão na vinha para pegar uva, elas não vão... tem aqui uma figueira. Não, elas estão procurando uva. Elas querem saber do fruto que está ali. Então não adianta achar que tem, mas se você está plantado no lugar errado, isso não serve para nada. É isso que Jesus está ensinando ali. Então a gente precisa ter esse coração de que o bom evangelho é o evangelho que nos abate, que mostra quem a gente é, as nossas limitações. Pastor não é diferente, né? Não é o supra-sumo, ele não está acima do bem e do mal, sofre como qualquer outra pessoa. Ele não é o cabeça, como o pastor Gilson disse, ele é parte desse corpo.
E sendo parte do corpo, ele tem que estar ajustado, né? Então o Evangelho faz isso conosco. Ele nos põe na posição correta. E quando a gente encontra, e se encontra em Deus, nós frutificamos para a glória dele. Né? Eu creio que é isso que a boa teologia faz. Ela fala primeiro ao coração daquele que foi impactado por essa palavra. Se o Evangelho não falou a você, ele não vai falar através de você. De maneira nenhuma. É isso. Depois disso aqui? Eu só digo amém. 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 Dr. Welch, quer acrescentar alguma coisa? Around a month ago, I noticed a woman with whom I was counseling. I noticed a dramatic change in her life. Cerca de um mês atrás, em uma senhora que eu tenho aconselhado, eu notei uma mudança dramática nela. And I think E eu penso part of that change que parte dessa mudança, and here's what happened. She was speaking of some very difficult and very complex matters in her life. And after she was done speaking, I have no words. I don't even know what to say. ela estava falando sobre coisas muito difíceis da sua vida e coisas pesadas. E a minha resposta foi simplesmente, eu não tenho palavras, eu não sei o que dizer. I basically was saying I don't know what to do. Basicamente, eu estava dizendo, eu não sei o que fazer. And so, but I said, but we both know that the best place we can be is when we know that nothing else will help us except Jesus. We need Jesus. Mas aí eu disse que, mas nós sabemos, né, que o melhor lugar que nós podemos estar, ou a melhor pessoa que nós podemos buscar nesse momento, né, a melhor resposta é que nós precisamos de Jesus. And we prayed together. E nós oramos juntos. And she was on my heart, so I prayed for her often. E ela estava no meu coração, então eu tenho orado por ela, né, frequentemente. And at that time, and at that moment, she began to understand that the way through her struggle was not so much to understand it, it was to cry out to the Lord in the midst of her neediness. E aí, então, o que eu notei, né, na mudança dramática, é que ela passou a entender que a questão da luta dela e do sofrimento dela não era tanto que ela precisava entender aquela situação, mas de que ela precisava buscar ao Senhor como alguém que é necessitado. So, in other words, I think that one of my problems, one of my weaknesses as a counselor is I am not a very good child. And all of us, we aspire to be a child. And a child knows that he or she is dependent on someone else. And that's one of the greatest gifts that we all can give to each other. E talvez uma das minhas maiores fraquezas como conselheiro é que eu não sei ser uma boa criança, né? A gente precisa aprender a ser como criança, que sabe que é dependente, que entende a sua dependência de outros, né? E principalmente do Senhor. Então nós precisamos aprender isso, né? E buscar essa condição de infantilidade no coração.